Então, nós vamos estudar hoje, dando sequência no estudo da carta, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 8 a 13. Só que nós vamos hoje nos concentrar até o versículo 10 só, tá bom? Então, vamos ver o que está escrito aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ler do versículo 8 até o versículo 13, mas nós vamos nos concentrar aqui até o versículo 10 somente. Diz assim, vamos ler desde o início, para que os irmãos possam recordar aí do contexto? Olha o que diz, capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos ou se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ok, nós estamos prestes a encerrar essa grande sessão, e é grande mesmo, né? Essa grande sessão em que o apóstolo Paulo se dedica para encorajar Timóteo. Vocês devem se lembrar que Timóteo está diante de um grande desafio ministerial. O apóstolo Paulo está morrendo e ele está passando, por assim dizer, parte do seu ministério a Timóteo. E os desafios são gigantescos, irmãos, são grandes. Timóteo está diante de um cenário de perseguição, são vários desafios, e é por essa razão que o apóstolo Paulo se dedica a estimular Timóteo, a encorajar Timóteo. E ele faz isso de maneira repetida e insistente, porque os desafios são de fato enormes. E nós sabemos disso pelas evidências que nós temos aqui no próprio texto, e nós conseguimos perceber também pelo fato de que Paulo ele insistentemente encoraja Timóteo o tempo todo. Olha, não se envergonhe do Evangelho. Depois ele vai dizendo qual deve ser a postura de Timóteo frente aos desafios do ministério, frente às questões que envolvem a verdade, como ele deveria se comportar, como ele deveria defender a verdade, preservar a verdade. E notem, queridos, quando inicia o versículo 2, na sua tentativa insistente de encorajar Timóteo, ele faz algumas ilustrações, né? Ele usa a figura do soldado, ele usa a figura do atleta e ele usa a figura do lavrador. Tudo isso para dizer a Timóteo que ele tem muito trabalho, mas que ele haveria de desfrutar de um resultado desse trabalho, ok? Então notem, ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Notem que, embora haja a dedicação dessas figuras, o empenho dessas figuras, há também a promessa da glória. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, o apóstolo Paulo tenta fazer com que Timóteo, diante dos desafios, olhe não somente para os desafios,
e para a grandeza que isso representava, mas também para aquilo que o aguardava, ok? E quando inicia o versículo 8, o apóstolo Paulo, na sua tentativa, né, de tornar ainda mais evidente o seu apelo, ele usa a sua figura final, o seu exemplo final, que é o próprio Senhor Jesus. De modo, queridos, que nessa sessão que envolve aí os versículos, especialmente os versículos 8 a 10, nós vemos Cristo sendo apresentado como o grande paradigma para o serviço cristão. O Senhor Jesus é o nosso maior modelo, ele é o nosso maior exemplo de serviço cristão. Porque se por um lado nós temos aí na figura do soldado, na figura do atleta, na figura do lavrador, personagens, digamos assim, que trabalhou até a exaustão, que se dedicou ao máximo, que se sacrificou, nós temos em Jesus uma figura que encerra tudo isso. De modo, irmãos, que quando o apóstolo Paulo apresenta Cristo como modelo, como padrão, é a sua cartada final, é o seu exemplo máximo. Então ele inicia o versículo 8 dizendo de maneira muito clara: lembre-se de Jesus Cristo, porque o que se segue aqui é a apresentação de um modelo que deve servir de padrão absoluto. Ok? E nos versículos 8 até o versículo 10, o apóstolo Paulo, na intenção de encorajar Timóteo, ele menciona três elementos. Nós vemos o primeiro elemento, uma referência, ok? No versículo 8 aí nós temos o primeiro elemento, que é Cristo sendo apresentado como o modelo principal de serviço dedicado em favor do reino. Ok? Então o apóstolo Paulo ele faz referência a esse que deveria ser o principal modelo. O segundo elemento que nós vemos aí no versículo 9 é o incentivo, ok? O que deveria servir de incentivo a Timóteo. Então, embora as ameaças contra o evangelho fossem de fato reais, elas não eram suficientes para impedir o seu avanço. Ok? E no versículo 10, nós temos o propósito. É o terceiro elemento, o propósito. Nós vemos aí a salvação dos eleitos como principal propósito para toda a dedicação do apóstolo Paulo. E deveria ser também o propósito do serviço de Timóteo. Ok? Então nós temos aí três elementos: referência, incentivo e propósito. Ok? Muito bem, queridos. No versículo 8, então, o apóstolo Paulo, ele inicia dizendo assim: lembra-te de Jesus Cristo. O que nós precisamos pensar aqui? Quando o apóstolo Paulo, ele menciona Cristo, ele sugere a Timóteo que ele deveria se lembrar de Cristo, não se trata só de uma mera lembrança. Ok? O apóstolo Paulo não é aquele tipo de coisa que a gente anda assim, de repente, e fala assim: lembrei de você quando fui no McDonald's. Aí eu pedi aquele Big Mac que você tanto adora. Não é isso. Não é uma lembrança passageira como essa. O que o apóstolo Paulo sugere a Timóteo quando ele diz lembra-te de Jesus Cristo é uma lembrança que exige uma ação. A palavra que o apóstolo Paulo usa sugere isso. É a mesma palavra, se os irmãos olharem, é a mesma ideia que aparece em alguns textos. Alguém pode ler para mim? Atos capítulo 20, versículos 28 a 31. É melhor eu ler, né? É verdade, o pastor Thomas me lembrou aqui, é melhor eu ler, porque senão não sai no áudio. Então, em Atos, no capítulo 20, versículos 28 a 31, diz o seguinte: Atos 20, versículos 28 a 31. Diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho.
e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessarei ou não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então notem aqui que essa lembrança que os presbíteros de Éfeso deveriam ter, exige deles uma ação. Ok? Em Gálatas, veja, Gálatas capítulo 2, versículo 10, veja o que diz, Gálatas 2, versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também me esforcei por fazer. Não sei se você se recorda do contexto dessa passagem, mas é o trecho que o apóstolo Paulo diz que esteve aí com algumas autoridades, os apóstolos inclusive, e foi recomendado a ele que se lembrasse dos pobres. Mas notem, irmãos, essa lembrança exigia do apóstolo Paulo uma determinada postura, uma determinada ação, ok? E é a mesma ideia que aparece em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Então, lembra-te de Jesus Cristo. Não se trata de algo passageiro, algo que passa na memória, mas é o tipo de lembrança que se tem que deve exigir, ou que exige uma ação, ok? Tá claro para vocês isso? Então essa é a intenção do apóstolo Paulo quando diz a Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo, ok? Então o apóstolo Paulo espera que ao lembrar de Jesus Cristo, Timóteo adotasse uma determinada conduta, ok? Muito bem. E o texto continua. Ele diz, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi. Queridos, o apóstolo Paulo, ele é extremamente capaz e inteligente, e isso é muito tocante. O que o apóstolo Paulo faz aqui, notem, a ideia do texto é o tempo todo o apóstolo Paulo encorajando e estimulando Timóteo. E ele acabou de usar 3 figuras para fazer isso. E agora ele está na sua cartada final, o seu exemplo máximo. E ele diz, olha, lembre-se de Jesus Cristo. E assim como aquelas 3 figuras se dedicaram, ou a partir do seu trabalho, vão desfrutar de um êxito, de glória, olhe para Jesus Cristo. Olhe para Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. Ou seja, olha para Cristo que apesar de todo o seu esforço, de todo o seu empenho, de toda a sua doação, ele ressuscitou dos mortos. E mais, descendente de Davi, trazendo a ideia do Senhor Jesus como aquele que reina, ok? Isso é muito importante de ser notado, queridos, porque o apóstolo Paulo, ao mencionar Jesus, ele quer que Timóteo se dedique, se empenhe, assim como o nosso padrão faz, que é o Senhor Jesus. Então se dedique, lembre-se de Jesus Cristo, se dedique como Ele, e não se atemorize diante dos desafios que se levantam, porque veja, o Senhor Jesus, apesar de todo o seu empenho, apesar de toda a sua dor, apesar de todo o seu sofrimento, Ele ressuscitou dos mortos. E é esse mesmo Senhor Jesus que reina soberano. Então existe a expectativa da glória, existe a expectativa de uma glória eterna, apesar de todo o sofrimento. Portanto, Timóteo, não se acovarde, continue adiante. Eu acho muito bonito o modo como o apóstolo Paulo se utiliza desses recursos todos para encorajar o seu filho na fé. E ele faz isso de maneira muito insistente, queridos. Muito insistente. É o tempo todo o apóstolo Paulo estimulando Timóteo. E fazendo isso, eu imagino, Timóteo se vê ali realmente encorajado a levar adiante o seu ministério, mesmo diante dos desafios gigantescos que se apresentavam. Notem, eu fiz algumas anotações aqui e eu quero ler a vocês para não perder. Veja, a ressurreição de Jesus dentre os mortos é o exemplo principal da vitória escatológica após a morte.
ela oferece um encorajamento para qualquer pessoa que enfrenta sofrimento, especialmente o sofrimento no campo ministerial. Veja, como Messias, ele agora está sentado em glória em seu trono celestial e virá novamente para reinar sobre este mundo. Paulo apresentou Cristo como o cumprimento da promessa de Deus. Ok? Então, notem, queridos, ao fazer isso, ele traz à memória de Timóteo o exemplo máximo de dedicação, de sofrimento, é verdade, mas também de glória. E o texto continua. O texto diz, segundo o meu evangelho. Na verdade, queridos, ao usar a figura de Jesus ressurreto, ou fazer Timóteo lembrar de Jesus ressurreto, né? Ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, o que o apóstolo Paulo faz é recordar Timóteo do próprio evangelho. Porque notem, o versículo 8 diz assim, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É como se o apóstolo Paulo dissesse, olha, Timóteo, lembre-se do evangelho. Lembre-se do evangelho anunciado a você. Lembre-se dos elementos da minha pregação e a partir disso se sinta encorajado, se sinta motivado. Queridos, eu não sei quantas vezes, né, vocês já tiveram aí as suas crises, né? Não crise existencial, né? Mas aquelas crises em que você para e pensa, Senhor, será que vale tanto esforço? Será que vale tanta dedicação? Será que vale eu me desdobrar e me esforçar tanto para realizar determinada tarefa, no campo ministerial especialmente? Será, Senhor, que será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou investindo no lugar certo? Será que todo esse esforço e esse empenho é algo que realmente te agrada, te glorifica? Será que eu não deveria estar focado em outra coisa? Enfim, talvez, irmãos, diante dos desafios do ministério, Timóteo pudesse se sentir assim. Talvez, em virtude do seu caráter mais tímido, né? Talvez levando em conta o seu caráter mais tímido, mais retraído, pode ser que Timóteo se sentisse assim. Pode ser que Timóteo, diante dos desafios do ministério, chegou ao ponto de reconsiderar a sua atividade e a sua função. E sabendo disso, o apóstolo Paulo diz, Timóteo, não age assim. E é curioso, irmãos, notar que o apóstolo Paulo vê em Timóteo alguém com total condições de levar adiante o ministério. Mesmo ele tendo esse perfil que nós vemos aqui. Eu já disse a vocês que nós não podemos olhar para Timóteo como alguém tão diferente de nós assim. Nós precisamos recordar que os desafios são gigantescos, de modo que é muito provável que qualquer um de nós estivéssemos também amedrontados. Mas isso é importante notar, queridos, e destacar que o ministério, o serviço cristão, é levado adiante por pessoas assim, como nós, como Timóteo, que apesar de tímido, apesar de amedrontado, é visto pelo apóstolo Paulo como alguém com total condições, por meio da força que Deus dá e da capacitação especial de Deus, de levar o ministério adiante. É por essa razão, queridos, que nós não devemos nos acovardar. Nós sempre nos baseamos nas nossas capacidades para realizar determinadas coisas. E nós, baseados nisso, nós julgamos, né? Poxa, será que eu consigo? Será que dá certo? Será que eu vou conseguir realizar determinado trabalho? Mas o fato é que quando nós lemos uma carta como essa e vemos o apóstolo Paulo estimulando Timóteo a exercer o seu trabalho na força que Deus supre, nós precisamos, queridos, reconsiderar algumas coisas. E pensar
que, assim como Timóteo, nós precisamos, ou nós devemos, levar o nosso serviço adiante. Pois não, irmão? Quando o pastor disse essa questão de Timóteo deveria verificar, né, de fato o que ele estava fazendo para Cristo, mas não estou querendo dizer que Timóteo deveria verificar se ainda valeria a pena seguir com Cristo? Não, absolutamente. Timóteo, ele era um crente em Cristo Jesus. Paulo, no início da sua carta, ele olha para Timóteo e diz o seguinte: olha, eu lembro da sua fé não fingida. Então, o que nós estamos diante aqui de um homem de Deus, de um grande homem de Deus, que diante dos desafios do ministério, poderia se acovardar. É que assim, quando eu uso a palavra acovardar, queridos, eu já usei essa ilustração aqui, vou dizer de novo. Eu não quero que os irmãos pensem que em Timóteo, um jovenzinho, roendo as unhas, abraçado no joelho, morrendo de medo. Não é isso, queridos. Não é isso, não. Nós precisamos primeiro, antes de mais nada, pensar na grandeza do desafio. E a partir disso, olhando a insistência do apóstolo Paulo, olhar para Timóteo como alguém muito parecido com a gente. Muito parecido com a gente. Aliás, o próprio apóstolo Paulo se via muitas vezes em fraqueza nesse sentido, com medo, atemorizado. Quem capacita o apóstolo Paulo a realizar as suas tarefas, a realizar o seu trabalho? É Deus, queridos, e é somente Ele. É somente Ele. O serviço cristão, ele está muito além das nossas capacidades. Muito além, queridos. O serviço cristão, de fato, ele está muito além da nossa capacidade. Quem nos capacita e nos equipa é o próprio Deus. Do contrário, isso não seria possível de ser realizado. Não seria possível. Ok? Então, no versículo 8, nós vemos aí o que é a referência. Quem é a referência? É Cristo. E o versículo 9 nos diz acerca do segundo elemento, que é o incentivo, ok? Se eu estiver indo rápido demais, os irmãos me sinalizem aí, tá bom? Muito bem. O versículo 9 inicia dizendo o seguinte, notem, o versículo 8 se encerra dizendo que o Cristo ressurreto, descendente de Davi, estava alinhado com a pregação do Evangelho, ok? E o versículo 9 inicia dizendo o seguinte, pelo qual estou sofrendo até algemas, ou seja, pelo que o apóstolo Paulo estava sofrendo, por qual motivo o apóstolo Paulo estava sofrendo até algemas, ou por qual motivo o apóstolo Paulo estava sofrendo como um criminoso. Ele estava sofrendo como um criminoso por causa do Evangelho, ok? E notem, quando o apóstolo Paulo ele faz essa referência, eu não sei, tem alguma tradução aí com vocês que diz algo diferente do que pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor? Tem alguma tradução diferente de malfeitor? Criminoso, exatamente. A palavra que o apóstolo Paulo usa aponta para exatamente essa realidade, um criminoso. Se os irmãos olharem Lucas 23, 32, nós temos essa referência aí. E o que aconteceu em Lucas 23, 32? Alguém sabe sem abrir lá? Lucas 23, 32. Deixa eu abrir aqui. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores para serem executados com ele. Nós temos aqui dois malfeitores. Quem eram esses dois malfeitores? Eram os criminosos que estavam ao lado de Cristo.
Então, o apóstolo Paulo, quando ele usa essa palavrinha aí para se referir a criminoso, malfeitor, criminoso, é a mesma, nos traz à memória, e é a mesma palavra, na verdade, usada para caracterizar alguém que cometeu de fato crimes. Ok? Então o apóstolo Paulo, até num tom de certa indignação, né, ele diz assim, olha, por causa do evangelho, eu estou preso, eu estou sofrendo, né, até algemas, como um criminoso, por causa da pregação da verdade. Paulo, ele traz à memória de Timóteo as consequências da pregação da verdade. Paulo não omite isso de Timóteo. Paulo não omite em nenhum momento essa realidade de Timóteo. Ele não conta uma historinha para Timóteo. Timóteo, tranquilo, vai lá fazer o seu serviço, é suave, é só glória, nada disso. O apóstolo Paulo diz, olha, por causa da pregação do evangelho, eu estou sofrendo como um criminoso. O apóstolo Paulo faz, queridos, o que talvez pouca gente faria, né? Como é que você encoraja alguém alertando sobre os detalhes da dificuldade, os detalhes do problema? O apóstolo Paulo, ele faz exatamente isso. Ele é honesto e transparente com Timóteo, a ponto de dizer o seguinte, Timóteo, esse evangelho que eu disse para você no versículo 13, manter como padrão, capítulo 1, versículo 13, manter como padrão, esse evangelho que eu estou dizendo para você no versículo 14, para guardar como bom depósito, é esse evangelho. É por causa das... em consequência de eu fazer isso, eu estou preso como um criminoso. Mas você deve fazer o mesmo. Você tem que fazer o mesmo. Você tem que fazer o mesmo. Mesmo diante de todos os desafios. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Eu não sei, irmãos, eu não sei como isso soa para vocês. Mas nós estamos aqui diante de um relato do apóstolo Paulo que demonstra a severidade das suas cadeias. Vocês conseguem perceber? Eu quero estimular vocês a perceberem isso. Lá no finalzinho de Atos, quando o apóstolo Paulo fala da sua prisão, o tom é mais ameno. Porque ele fala que pregava livremente a palavra, porque ele estava preso, né? Só que era uma prisão domiciliar. Aqui não. Aqui em 2 Timóteo, o tom é muito mais pesado. Ele fala das algemas. Ele fala que ele está sendo considerado um criminoso. Então, nós estamos diante de uma cena ou de um cenário extremamente severo. Muito mais severo do que as condições em que ele estava lá em Atos 28. Queridos, e é isso que o apóstolo Paulo usa para encorajar e para incentivar Timóteo. Fazendo uso dessas coisas que o apóstolo Paulo quer encorajar Timóteo. Ele continua, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, como um criminoso. E ele continua, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Eis o incentivo. Eis o incentivo. Eu estou preso. Eu sou considerado como um criminoso. Mas a palavra, ela não está presa. A palavra ela não está algemada. Timóteo, coragem. Timóteo, vá adiante. Lute. Queridos, isso é de arrepiar, né? Isso é de arrepiar. Abram a Bíblia de vocês em Filipenses. É inevitável eu não lembrar desse texto. Filipenses, no capítulo 1, os irmãos devem saber que o apóstolo Paulo, quando escreveu Filipenses, Colossenses, Filemon e Efésios, ele estava preso àquela prisão domiciliar a qual eu fiz referência aqui agora, em Atos 28. Ele estava preso nessa prisão domiciliar.
e mesmo preso, ele diz o seguinte, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, o que aconteceu com ele? Ele foi preso, né? Tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. O Evangelho não está preso. Versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O Evangelho não está preso. A perspectiva do apóstolo Paulo em Filipenses é belíssima. Ele diz, olha, ainda que eu esteja preso, ainda que eu esteja ali em algemas, os irmãos, estimulados justamente por isso, passam a pregar com muito mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Isso é belíssimo. E o apóstolo Paulo tenta incentivar, então, Timóteo a levar adiante a causa do Evangelho, porque, embora as ameaças fossem grandes, embora o próprio apóstolo Paulo estava sofrendo como um criminoso, preso, e isso poderia acontecer com Timóteo, o apóstolo Paulo diz, olha, vale a pena seguir adiante, sabe por quê, Timóteo? Porque eles podem até nos prender, mas jamais, jamais eles conseguirão impedir o avanço do Evangelho, porque o Evangelho não está preso. Bonito isso, né, irmãos? Bonito isso. Muito bonito isso. De maneira, irmãos, que essas realidades devem nos tocar. Devem nos tocar. Diante dos desafios que se levantam, né? Diante dos nossos... os desafios do nosso serviço, que se levantam aí por causa do nosso serviço e tudo mais, nós não devemos nos acovardar, queridos. Porque o fato é que a palavra de Deus ela vai continuar progredindo. E nós vivemos uma época tão confusa, não é? Uma época tão difícil, mas nós não devemos parar, de maneira alguma. Pois não, irmão? Essa prisão, o apóstolo Paulo, ele ficou preso, ele teve que alugar uma casa em Roma, ao que tudo indica em Roma, e ele ficou lá, numa prisão domiciliar. E nessa prisão domiciliar, ele podia receber os irmãos. Abram aí a Bíblia, em Atos. Exatamente. Ele faz uso, na verdade ele estava sendo espancado, né? E ele diz, olha, é assim que vocês tratam um cidadão romano? Aí eles ficaram com medo. Você é um cidadão romano? Eu sou um cidadão romano. Está pensando o quê? Olha o que diz Atos, só para a gente olhar aí, para responder ao irmão. Eu não lembro o seu nome. Você falou aquela hora e eu... Lênio. Não é Lenildo, é Lênio. Olha só, Atos 28, veja o que diz, Lênio. Por 2 anos, versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos o que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui é a prisão domiciliar de Paulo, tá? Então percebam aí, se a gente contrastar com a realidade de 2 Timóteo, é bem diferente, né? Mas bem diferente. Bem diferente. O tom das cartas, se vocês lerem, e eu quero encorajar vocês a fazerem isso, se vocês lerem as cartas da prisão, Filipenses, Filemão, Colossenses e Efésios, e contrastar com 2 Timóteo, vocês vão perceber a diferença do tom. Porque o tom dessas cartas, chamadas cartas da prisão, é um tom muito mais ameno. O apóstolo Paulo lida com questões difíceis, evidentemente. Mas, pensando na situação dele, na situação do apóstolo Paulo, em contraste com 2 Timóteo, o tom é muito mais pesado. Muito mais pesado.
A segunda Timóteo é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. É a última. E ele sabia que ele estava prestes a morrer aqui. Ok? E eu acho que é por essa razão, queridos, que nós percebemos esse senso de urgência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, de fato, estava ali nos seus momentos finais, né? Ele morreria. Pois não. Tudo bem. Essa prisão do Paulo, ele tinha liberdade para ir e vir, ir na praça, pegar o evangelho, ou era só dentro da casa dele? De Atos? Isso. De Atos era só em casa. Ele ficava em casa e as pessoas iam até ele. Isso é Atos 28. 2 Timóteo, não. 2 Timóteo, ele estava numa masmorra gélida, passando fome, frio, desamparado. Ele diz que todos abandonaram ele. Então a situação era muito mais crítica. Oi, Chico. Então, mas assim, eu entendi que por ele ser cidadão romano, ele foi preso, domiciliar, beleza, era um privilégio, digamos, né? Sim, Ser preso desse era um jeito. privilégio, né? Agora, quando ele escreveu Timóteo, ele que escreveu Timóteo, Sim. ele estava... Ele tinha sido liberto daquela prisão domiciliar. E por que ele foi preso depois? Ele perdeu esse privilégio? Olha só, a religião cristã em 2 Timóteo, ela era considerada uma seita. Por quê? Vocês se lembram que Nero acusou os cristãos de terem incendiado Roma. Então, havia aí rumores de um agitador, né? De um grande agitador. O apóstolo Paulo ele foi preso nesse contexto todo aí. Mas ele perdeu esse privilégio de ser romano. Não tinha mais isso. O apóstolo Paulo não tinha no sentido assim, nessa ocasião, não foi levado em conta. Não foi levado em conta. Logo depois, Nero mandou matar. Exatamente. A segunda tradição. Segunda tradição, o apóstolo Paulo ele foi decapitado. Decapitado. Ok? Muito bem. Então nós temos aí, aqui no versículo 9, na verdade, esse segundo elemento, né? E o terceiro elemento? O terceiro elemento que deveria servir de incentivo, né? Ou de encorajamento ao apóstolo... Estou insistindo em chamar Timóteo de apóstolo, né? Que deveria servir de estímulo a Timóteo, é o propósito, né? Pelo que então Timóteo ele deveria se dedicar? Ele deveria seguir o exemplo de Paulo. E ele diz o seguinte, né? No versículo 10, por esta razão, ou seja, levando em conta que o evangelho não está preso, levando em conta que a palavra de Deus não está algemada, por este motivo, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então notem, queridos, dando uma pequena acelerada aqui, todo o esforço do apóstolo Paulo, todo o empenho do apóstolo Paulo tinha um propósito: os eleitos do Senhor. Ok? Então isso é muito, muito importante de ser notado, porque isso serve para corroborar toda a pregação do apóstolo Paulo. Vocês lembram de quando o apóstolo Paulo fala acerca do amor? Que ele fala que o amor tudo sofre. Ok? Então isso tudo, queridos, serve para ilustrar que o apóstolo Paulo é movido por um propósito e por um amor enorme pelos eleitos de Deus. Todo o seu esforço, todo o seu empenho tinha como objetivo os eleitos do Senhor. Paulo, alguns comentaristas dizem que o apóstolo Paulo, ele considerava o fato de que, na medida em que ele se esforçava e se entregava pela causa do Evangelho, pelos eleitos, os próprios eleitos haveriam de sofrer menos impacto de tudo isso. Isso é o que alguns comentaristas dizem, né? Eu recortei um pedacinho aqui que diz o seguinte: Paulo sentiu que a igreja enfrentaria
uma quantidade predeterminada de sofrimento antes do retorno de Cristo. Quanto mais Paulo assumisse a responsabilidade, menos seus amigos cristãos teriam que suportar. Em consonância com outras passagens do Novo Testamento, né, ele cita aqui 2 Coríntios 1:6, 4, do 8 a 15, ele enfatizou que o seu sofrimento traria algum alívio para os crentes. Nós não sabemos se o apóstolo Paulo pensava exatamente assim. Se realmente ele considerava o fato de que, na medida em que ele se sacrificava em favor dos eleitos, os eleitos haveriam de sofrer menos. Nós não sabemos. Acho, na verdade, que isso talvez não seja bem assim. O fato é que todo o esforço do apóstolo Paulo, todo o empenho do apóstolo Paulo, talvez não traria alívio aos eleitos, mas traria redenção, traria salvação. Exatamente. E isso, queridos, deve ser algo que nos motiva também. Afinal de contas, por que nós trabalhamos, né? Por que nós nos dedicamos no serviço cristão? Por que nós fazemos o que fazemos? Com qual objetivo? Eu diria, queridos, que esse é um momento, lendo isso tudo, é um momento para que a gente reflita sobre as nossas motivações. Afinal de contas, nós fazemos o que fazemos. Com qual propósito? Qual é o objetivo? Quando eu realizo determinado serviço, eu faço isso pensando em quê exatamente? Eu faço isso pensando na glória de Deus, nos eleitos dele? Ou eu faço isso para me sobressair? Ou para, de repente, me engrandecer? Por que eu faço o que eu faço? O apóstolo Paulo, ele fez o que fez, tendo em vista os eleitos de Deus. E ele é muito enfático aqui. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também, ou seja, assim como eu, né? O apóstolo Paulo ele sabia muito bem de onde ele foi tirado. Para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Essas são questões, queridos, que nós precisamos avaliar. Precisamos avaliar as nossas motivações. Do contrário, se nós temos uma motivação contrária a essa, é urgente que nós façamos uma análise disso tudo. E calibremos a nossa motivação. Para que a gente não seja pessoas como os fariseus hipócritas, né? que Jesus tanto critica, né? Os cães que Cristo critica. Pessoas que davam uma aparência de santidade, mas que na verdade eram sepulcros caiados, né? Que ele diz, né? Então, queridos, notem que o apóstolo Paulo ele apresenta a Cristo como seu grande modelo, como grande padrão. Esse era o padrão que Timóteo deveria seguir. E ao fazer isso, ele menciona esses 3 elementos. Né? O primeiro elemento, nós temos aí no versículo 8 a referência, no versículo 9 o incentivo e no versículo 10 o propósito. Ok? E ele vai seguir aí até o versículo 13, incentivando e buscando encorajar Timóteo a levar adiante a causa do Evangelho. Mas isso tudo se encerra no versículo 13, porque a partir do versículo 14, ele vai falar acerca dos falsos mestres. O apóstolo Paulo ele cai atirando, né? Cai atirando nos falsos mestres. Ok? Muito bem, queridos. Alguma consideração, dúvida sobre esse tempo? Pois não, irmão. Isso, é assim. O apóstolo Paulo ele usa 3 elementos, né? A referência, no versículo 8, versículo 9, o incentivo, e no versículo 10, o propósito. Ok? É isso. Ok, queridos? Tudo bem? Mais alguém? Alguma dúvida? Não? Pois não, Shirley. Não é uma dúvida não, assim, por exemplo,
teve esse incentivo de Paulo através dessa carta aqui, né? Mas ele também, lá atrás, ele já era convertido, né? Sim, Porque teve duas pessoas que sim, colocaram no coração dele a palavra de Deus, né? sim. Agora, ele se sentia intimidado porque ele era humano como a gente, né? Exatamente. É isso que eu quis dizer. Exatamente. E os desafios. Exato. É o que eu estou dizendo. Queridos, não há nenhuma sombra de dúvida da conversão de Timóteo, pelo amor de Deus. Não existe dúvida diante disso. Nós estamos diante de um homem de Deus, pastor de Éfeso. Timóteo aqui não é alguém imaturo, não é alguém inexperiente, não. É um pastor. O apóstolo Paulo está escrevendo ao pastor de Éfeso. Ok? Isso é importante, está claro. Mas notem, diante dos desafios do ministério, diante da grandeza dos desafios, o apóstolo Paulo se vê na necessidade de encorajar Timóteo. E ele faz isso de maneira insistente, afinal de contas, ele não haveria de ter outra oportunidade. Nós não sabemos se Timóteo conseguiu chegar até Paulo. Nós não sabemos. Era jovem. Timóteo era jovem. Já era da velha guarda. Ok? Pois não. Sim, exatamente. O apóstolo Paulo, ele faz referência aos que haveriam sido predestinados pelo Senhor. Eles são os eleitos de Deus. Ok? Pois não, Fábio. Aqui, quando ele fala dos eleitos aqui, né? Ele tem em mente um grupo, né? Sim, um grupo Um específico. grupo específico. Sim, Só que se tem um grupo específico, tem um outro grupo que não é... não Exatamente. se identifica. O apóstolo Paulo, ele fala dos eleitos, mas não que ele soubesse o CPF de cada um deles. Não. Ele pregava. Ele pregava. E a gente está nessa situação no trabalho. É. E nossos familiares também. A gente prega sem saber quem é eleito. E a gente prega e prega muito. Mesmo sem saber quem é. E aliás, o fato de pregar muito reside no fato justamente desse fato, da gente não saber quem é. Então a gente prega e vai falando. E vai falando. Mas não é um sacrifício, né? Quando fala de sacrifício, você fala de uma dedicação, Sim. um esforço para que o eleito tenha, de alguma forma, um benefício. Né? Nós somos beneficiados Sim. pela pregação Do Evangelho. do Evangelho, pela existência do Paulo. A gente se sacrifica, a gente se esforça, a gente faz o que tiver que fazer. Mesmo sem saber se aqueles que está diante de nós é de fato um eleito ou não. Eu estou pregando aqui, e eu espero que todos sejam eleitos de Deus, mas eu não sei quem é. Enquanto eu estava preparando o meu estudo, o meu sermão, eu não pensei o seguinte: olha, as pessoas que vão me ouvir lá, eu estou me esforçando, independente de saber quem é ou não. Eu me dedico e me esforço. Quando o apóstolo Paulo ele chega em Filipos, ele prega a palavra de Deus e tudo mais, e ele diz que, o texto diz que havia muitas mulheres ali e tudo mais, e ele prega, e o texto fala que Deus abriu o entendimento de Lídia. Nós não sabemos dos outros. Nós não sabemos se Deus abriu o entendimento de outras Lídias. O fato é que, muito provavelmente, nem todos tiveram seu entendimento aberto. Mas nem por isso o apóstolo Paulo não deixou de pregar e deixou de se dedicar. Sempre vai ser 100%. Exatamente, exato. Nunca vai ser metade, né? Nunca vai ser metade. Você vai pregar e Deus é quem vai fazer o serviço. Exatamente. É Ele que vai fazer o serviço. A gente prega.
a gente prega. E aqueles que forem eleitos terão seu entendimento aberto, e aqueles que não forem eleitos ouvirão a palavra do juízo. Ouvirão a palavra do juízo. E não são inocentes por isso. Ok? Quando a gente não prega o evangelho, aí às vezes gera algum, quando a gente não prega o evangelho, às vezes gera algum desentendimento, algum desconforto, né? E então a gente parte para a oração. Não que a gente esteja... O pastor Marcos ele diz o seguinte: olha, nós devemos pregar o evangelho para a mesma pessoa 1, 2, no máximo 3 vezes. No máximo 3 vezes. E é assim mesmo, Fábio. Não é a gente que convence, Fábio. Então eu prego o evangelho. Para algumas pessoas eu insisto um pouquinho mais. Mas não vai ser. mas não somos nós que vamos inculcar a palavra de Deus, assim, de modo que a pessoa se converta, entendeu? Não é assim. Pois não. Eu tive algumas experiências no que diz respeito a essa questão da evangelização, né? Eu acho que assim, um evangelista que realmente foi evangelizado por Deus, ele não está preocupado em viver o evangelho para descobrir alguém que seja parte, de repente, de um clubinho onde ele possa dedicar mais bem para aquilo. Não. Um evangelista que foi evangelizado por Deus, ele vai para o mundo, porque ele sabe que Deus tem o dele no mundo. Então, o bem que nós devemos fazer é buscar qualquer um. Aquele que, de repente, por exemplo, eu cotidianamente, eu frequento a Cracolândia. Cotidianamente, eu moro lá perto. Né? E é muito complicado os cristãos, os crentes em Cristo, lidar com a situação, porque ele quer ter um clubinho dos eleitos. Eu vejo isso e assim também, é claro, a gente quer pregar o evangelho, e a gente quer que as pessoas se convertam, lógico, a gente quer que isso. Mas, talvez seja essa a ideia que o Augusto tentou dizer aí, não sei, Augusto, me corrige aí. A ideia é a seguinte: nós pregamos a palavra e o seu objetivo é 100% cumprido, porque ainda que nem todos se convertam, o fato é que talvez Deus queira justamente trazer condenação para outros. E veja, queridos, não somos nós que administramos isso. Pois não. A gente vai precisar encerrar, que já é 9h10. Tá? Pastor, tem alguma fundamentação bíblica a respeito da limitação das mensagens do Evangelho? Você falou que o pastor Marcos orienta a falar uma do data 3, porque a mensagem do Evangelho é muito pura. Sim. E a gente também não pode ficar falando e insistindo como se a gente jogasse pérola aos porcos. Sim. Eu não sei se o pastor Marcos se baseia em algum texto específico ou na realidade da experiência dos pregadores que nós temos retratado na Bíblia. Eu não sei, pastor Thomas, você sabe. A pergunta dele é a seguinte: se existe algum texto que fale sobre pregar 2 vezes, no máximo 3 vezes. Eu acho que o pastor Marcos ele se utiliza desse argumento pensando na experiência dos pregadores. Na experiência dos pregadores. Veja bem, na experiência bíblica dos pregadores. Tá? Se eu estiver enganado, eu acho que ele usa Tito 3:10. Ele usa, o que está lá? Vamos ver? Tito 3:10? Tito 3:10. Evita homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Boa. Possivelmente. Tito 3:10. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Ok? Certo, queridos? Vamos agradecer a Deus pelo nosso tempo aqui? Vamos orar. Soberano Deus, obrigado pelo nosso tempo de estudo. Que o Senhor nos ajude a ter coragem diante dos desafios do ministério. Que o Senhor nos aperfeiçoe, nos livre de todo mal, nos proteja, Senhor, dos perigos.
Nos usa, Senhor, para a glória do Teu nome santo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.